Bom dia, boa tarde, né? Boa Tudo bem? tarde, tudo bom? Eu estava aqui falando para o pessoal que a gente está aqui para mais um encontro, né? Para trabalhar o livro de Luiz e Rei, que é tão significativo e que impacta tantas vidas. Com certeza, é isso mesmo. Então, na última live, né, na última segunda-feira, nós lemos e comentamos o capítulo 6. O capítulo 6 falava sobre resistência à mudança. Então, nessa leitura, Luiz e Reis trazia diversas formas que a gente acaba encontrando, né, para resistir à mudança que vai nos transformar. Então, a gente normalmente tem aquela dificuldade de se deparar com o novo e entender que aquele novo pode ser melhor, né? Então, ela mostrou várias maneiras de resistência que a gente tem. No capítulo 7, nós vamos falar sobre como mudar. Então, ela disse que a gente tem resistência e a gente tomou consciência de diversas formas. Ela falou que até quando uma pessoa começa a tossir, sai da sala, diversos sinais de que a pessoa está com resistência àquela mudança. E aí ela vai explicar como fazer para mudar. Mas antes disso, vamos enviar aviãozinho aí para o pessoal que ainda não entrou, né? Vamos lembrar de chamar as pessoas que ainda não vieram para a live e, de repente, mandar um aviãozinho para quem ainda não chegou, né? E aí eu vou começar com a leitura. Pode falar, Rê. Você mandou aí? É, quem você sentir no seu coração que de repente precisa ressignificar a vida, ou que está passando por um momento difícil, porque muitas vezes, gente, é, coisas pequenas, primeiros passos, são capazes de mudar a nossa história. E às vezes começa através de um conhecimento novo. É isso, é sobre isso. Exatamente. Então vamos lá. O início do capítulo 7, ela já traz no início, né, ela já traz uma frase assim, que é uma afirmação, na verdade. Então, para quem ainda não conhece a metodologia, a Luiz Hay trabalha com reprogramação mental a partir das afirmações. Então, para mudar aquilo que eu não estou satisfeito na minha vida, eu começo a fazer afirmações compatíveis com aquilo que eu gostaria que acontecesse. Então, eu não penso e falo aquilo que eu não quero. Eu penso e falo aquilo que eu desejo que aconteça. E a afirmação é a seguinte: atravesso pontes com alegria e felicidade. Adoro como fazer. Olha isso aqui, a gente já falou isso em outra live, mas está aqui no livro essa parte que ela é incrível e se a gente colocar isso em prática, ela realmente transforma. Ela diz assim, ó, toda a teoria do mundo é inútil, a não ser que saibamos como aplicá-la para mudar alguma coisa. Então, o que eu posso dizer sobre isso aqui de forma muito breve? Tudo isso que a gente vem trazendo nas leituras, todo esse conteúdo que você está tomando contato, como que eu coloco em prática? A partir das afirmações. É uma forma simples de começar a colocar em prática. Então, quero começar a colocar em prática a metodologia de transformação da Louise Hay. Comece utilizando as afirmações, é um primeiro passo. Tem outros, né? Mas esse é o primeiro passo, tá bom? Então, ela vai dizer assim, ó, sempre fui uma pessoa muito pragmática, prática, com grande necessidade de saber como se fazer as coisas. Os princípios com que estaremos trabalhando agora são nutrindo a disposição de soltar. Soltar o quê? Soltar aquilo que não nos faz bem, controlando a mente, ou seja, ficando atento aos nossos pensamentos e sentimentos, aprendendo como perdoar-se e perdoar os outros, aprendendo como perdoar-se e perdoar os outros nos liberta. Essa é a proposta dela de prática para começar a sua mudança de vida, tá bom? E o segundo tópico é desprender a necessidade. Aí ela vai discorrer sobre vários aspectos, várias questões que acabam acontecendo quando a gente está tentando mudar, tá? Então ela diz assim, ó, quando tentamos desprender um padrão,
toda a situação parece piorar por algum tempo. Isso não é mal, mas apenas um sinal de que a situação está começando a se mexer. Nossas afirmações estão funcionando. Temos de ir em frente. Então, no primeiro momento, ela dá alguns exemplos aqui de coisas que acontecem quando a gente começa a fazer as mudanças e aí, de repente, parece que tudo está piorando, né? Está ficando ainda mais complicado. E um dos exemplos é assim: estamos trabalhando no aumento da prosperidade e perdemos a carteira. Então, qual que é a tendência do nosso ser racional e consciente? Ah, isso não funciona, isso só dá errado, isso ainda piora. E, na verdade, o que ela está dizendo é, quando acontece algo assim, é porque realmente está mexendo com o que tem que mexer, tá? Então, o movimento está acontecendo e a gente não deve desistir, a gente deve insistir para que a coisa funcione. Um outro exemplo que ela dá nesse mesmo trecho, nessa mesma parte aqui, é sobre o cigarro. Eu acho que vale muito falar sobre isso, porque tanta gente sofre com essa questão, tem o desejo de deixar de fumar e muitas vezes não consegue. Nós temos a nossa amiga Renata aí que conseguiu recentemente se libertar de uma questão parecida, não era exatamente isso, e ela fez, praticou essa metodologia e deu muito certo, então vale a pena a gente falar sobre isso, tá bom? Então, assim, ó, a primeira questão é se você realmente está disposto. Então, eu tenho uma afirmação sobre isso. Estou disposto a soltar a necessidade de cigarros. Esse seria um tema bem pontual, né? A pessoa, eu estou disposto a soltar a necessidade de cigarro. Porque muitas vezes a pessoa que fuma, ela quer parar. Ela até, conscientemente, ela tem o desejo, mas ela não está conseguindo em hipótese nenhuma. Então, começa uma afirmação assim: estou disposto a soltar a necessidade de cigarro. À medida que vai trabalhando nisso, nota que seus relacionamentos vão se tornando mais desagradáveis. Olha o que acontece quando a gente está mudando. Não se desespere. É um sinal de que o processo está em andamento, tá bom? Então, você pode se fazer uma série de perguntas. Estou disposto a desistir de relacionamentos desagradáveis? Será que meus cigarros estavam criando uma cortina de fumaça para eu não perceber o quanto esses relacionamentos eram desagradáveis? Por que estou criando esses relacionamentos? Você nota que os cigarros são apenas um sintoma, não uma causa. Agora, então, está desenvolvendo a percepção e a compreensão que o libertarão. Em seguida, você percebe. Digamos que o que desagrada nesse relacionamento é o que os outros parecem sempre criticar. Tendo consciência de que nós criamos, essa parte muito importante, nós criamos todas as nossas experiências, você então começa a dizer: estou disposto a deixar ir a necessidade de ser criticado. Então, ela vai falar que sobre a questão das críticas, a gente percebe que nós temos habitual para nós desde criancinha, né? Então, a criancinha no seu interior só se sente em casa, quer dizer, só se sente confortável quando é criticada. E o seu modo de esconder esse padrão pode ter sido a criação de uma cortina de fumaça. Então, o próximo passo que ela propõe é: estou disposto a perdoar, talvez uma pessoa desse passado. Percebem como é profundo? É muito mais do que parece. Né? Então, começar com as afirmações seria uma forma prática de dar um passo enorme na direção da mudança, de qualquer mudança. Se é questão financeira, relacionamentos. E aí, quem tiver interesse em afirmações específicas, pode enviar para nós uma mensagem, né? Perguntando qual seria a ideal para o assunto e a gente pode enviar para vocês, tá bom? E é E, isso. e aí agora a gente vai ver soltar a necessidade, né, de um padrão repetitivo que a gente tem e que, no entanto, a gente sente que não nos faz bem, né? E a gente tem prova viva disso. Então,
pense por um instante em algo em sua vida que você quer mudar. E aí, gente, no encontro passado, a gente falou do exercício do espelho. O quanto que esse exercício ele é potente e, assim, é um dos carros-chefe forte da metodologia de Luiz e Rey, é o exercício com espelho. Quando a gente se olha no espelho, olhando nos nossos olhos e fazendo afirmações positivas para nós mesmos. Isso é algo que é muito, muito potente. Porque a gente, à medida que a gente fala para o espelho, olhando nos nossos olhos, que é o espelho da nossa alma, aquilo volta para a gente. E aí aquilo ganha uma força maior. Então, vá para o espelho, olhe-se nos olhos e diga em voz alta: agora percebo que criei essa condição e estou disposto a soltar o padrão em minha consciência que é responsável por ela, por essa atitude ou por essa situação da minha vida que é presente e que eu tenho o desejo e a necessidade de mudar. Repita isso por várias vezes, com emoção. Gente, o maior segredo é esse. É que esses exercícios da metodologia de Luiz e Rey, eles precisam ter emoção. A gente precisa, de fato, acreditar naquilo que a gente está falando e ter uma emoção, porque é essa emoção que vai trazer os nossos resultados e que vai, de fato, co-criar. É, e aí, ela fala o seguinte: como você está trabalhando com o espelho, pergunte-se se é isso mesmo que você deseja. Convença de que dessa vez você está pronto para se libertar da servidão do passado. Um exemplo muito bom disso é, por exemplo, a questão do cigarro que Claudinha falou há pouco, né? Você pode fazer, né, esse exercício olhando no espelho e dizer agora, nesse momento, eu estou pronto, eu estou disposto realmente a largar essa necessidade de fumar. Eu criei essa afirmação agora, mas é para que fique claro e para que vocês possam entender. Aí, uma das coisas mais formidáveis que existe é que não precisamos saber como fazer algo. Tudo o que precisamos é estarmos dispostos. A inteligência universal ou a mente subconsciente descobrirá os como. Cada pensamento que você tem, ou cada palavra que fala, está recebendo resposta. E o ponto do poder está nesse instante. O pensamento que você está tendo e as palavras que está dizendo nesse momento estão criando o seu futuro. É o que a gente mais tem falado aqui, gente, que o nosso pensamento é algo fundamental, que tudo que a gente pensa se torna realidade. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente pensa, porque a gente pode estar co-criando uma realidade, chamando isso de destino, sendo que, na realidade, somos nós que estamos criando, né, através dos nossos pensamentos e de tudo que a gente está vivendo. E vale salientar que a nossa mente, gente, a nossa mente é uma ferramenta poderosa. E é isso que eu falei agora. Tudo que a gente pensa se torna verdade e realidade. Só que a gente precisa questionar os nossos pensamentos, porque pensamentos são só pensamentos e podem ser mudados. Então a gente pode escolher o que a gente quer pensar. Imagine que nós somos o céu e os nossos pensamentos são as nuvens
que elas simplesmente vêm e passam. Então, a gente não precisa retê-los, a gente não precisa acreditar em tudo. A gente precisa, sim, acolher, que é fundamental, e deixá-los ir, substituindo por algo positivo, porque tudo que a gente pensa se torna realidade. Em seguida, ela vai falando sobre é, como controlar essa mente, né? E ela diz, gente, que existe um poder e uma inteligência no seu interior e que, na verdade, você está no controle. Quando você alimenta velhos pensamentos, eu pergunto, você acha que isso lhe faz bem ou lhe faz mal? Alimentar velhos pensamentos, né? E aí a Luísa Rey diz que você pode parar de escolher esses velhos pensamentos. Mas aí você vem e diz, mas é muito difícil mudar. É muito difícil mudar, né? Então você tem que entender, mais uma vez, que existe um poder e uma inteligência dentro de você. E que você precisa assumir o controle, né? E começar a pensar de uma outra forma. Por exemplo, dizendo a si mesmo, agora escolho acreditar que está se tornando mais fácil fazer mudanças. Agora escolho acreditar que está se tornando mais fácil fazer mudanças. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível. Como a gente sempre está trazendo aqui, é preciso primeiro estar disposto. E vocês perceberam, né, com a fala inicial de Claudinha, que nem sempre as coisas acontecem da maneira que a gente quer. Nós vamos começar a fazer as afirmações, mas coisas irão acontecer para a gente desistir, para a gente dizer por quê. Porque é muito fácil, né? Muita gente já se acostumou com essa questão de ser muito difícil mudar. É muito difícil mudar, é muito difícil mudar. Então você fica com isso na cabeça, né? E essa frase, ela assume o controle, certo? Então, a Luísa Rey propõe o contrário, que você assuma o controle. Que você converse com sua mente, converse com você mesmo várias vezes até você se convencer daquilo que você está dizendo, né? Mas, para isso, lembre-se, é preciso estar disposto. Seguindo o tópico, ela vai dizer que a única coisa sobre a qual você tem controle é esse pensamento atual. E isso é muito interessante. Porque, veja bem, seus velhos pensamentos, eles não existem mais. Por quê? Porque os acontecimentos, eles estão no passado. Mas você fica alimentando, né? Então, até quando você vai insistir nesse ponto? Até quando você vai vivenciar essas feridas? Porque, veja bem, os seus futuros pensamentos ainda não se formaram. O futuro ainda não chegou, não é verdade? Mas aqui, o seu presente, né, você está construindo. Então, o seu pensamento atual, aquilo que você está pensando agora, vai estar sob seu controle. Mais uma vez, você pode dizer, mas é muito difícil mudar, né? Mas aí a Luísa Rey disse, repita até que você se convença de que aquilo pode ser diferente, né? Ela dá um exemplo no livro de uma mãe que permitiu que um filho dormisse tarde, bem tarde. Mas aí agora a mãe decide que quer que o filho vá se deitar às 20 horas. 8 horas da noite, ele já precisa ir dormir. Como é que você acha que essa criança vai reagir na primeira noite, gente? Ela vai se rebelar, ela vai chorar, ela vai gritar. Agora, se a mãe não ficar firme, o garoto
vai ganhar a parada, né? O garoto vai controlar a situação. E se você abrir mão daquilo que você decidiu, você vai dar o poder, né, de decisão para ele. Mas, se você não abrir mão do que você decidiu, com calma, explicando, a, a rebeldia da criança, aos poucos, vai diminuindo, vai se dissolvendo. E a rotina vai começando a ser estabelecida, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que você, né, sua mente vai se rebelar. Mas você precisa ser firme. Você precisa tomar consciência de que você não é uma vítima indefesa do seu passado. Você não é essa vítima indefesa do passado, né? E nem dos seus pensamentos. Mas você é o senhor dos seus pensamentos. Você pode controlar, você pode co-criar, você pode transformar, você pode ressignificar. Então, é esse o poder, né, que a Louise Hay diz que nós temos. Né? Esse poder de assumir o controle dos nossos pensamentos no hoje. Porque o futuro ainda vai vir e o passado já passou. Né? E muitas pessoas gostam de dizer assim, mas eu sou assim, eu tenho dificuldade, eu não consigo mudar. Isso já é uma afirmação. Isso é uma afirmação extremamente negativa. Então, a nossa proposta é sempre aquela, né? Mesmo com toda a dificuldade que eu possa ter, eu estou disposto a mudar. E aí você começa o movimento inconsciente, e quando você perceber, você já não tem mais aqueles velhos hábitos negativos que te prejudicam. É uma sugestão aí que vale a pena você colocar em prática para ver o que acontece. Eu sempre conto aqui em alguns momentos da live, para pessoas que ainda não sabem, né? A minha experiência com as afirmações. Quando eu comecei a fazer as afirmações pela primeira vez, eu não acreditava que ia mudar a minha vida. Eu só comecei a escrever porque eu estava desesperada. Eu costumo dizer que eu estava abaixo do fundo do poço. Deve ter algum lugar lá embaixo, eu estava lá. Então, o que eu queria era mudar de qualquer jeito. Como eu não tinha mais nada a perder, vamos dizer assim, eu comecei a escrever, porque para mim funciona muito escrevendo. E hoje eu faço de forma automática, escrevendo, repetindo, pensando, contando nas contas do Japamala, algumas afirmações que eu já internalizei. É assim que eu faço, tá bom? Agora, no tópico que eu vou trazer para vocês, tem um exercício. Aliás, o capítulo todo, ele é cheio de exercício. Eu vou fazer esse, que é um exercício de certa forma breve, e vocês podem depois voltar ao vídeo que a gente vai deixar gravado e refazer para vocês usufruírem aí do benefício desse exercício. Mas, provavelmente, a gente não vai conseguir fazer todos por causa do tempo, né? E aí, quem tiver interesse, pode nos pedir. A gente está preparando várias gravações de meditações para disponibilizar. Já temos algumas no YouTube, eu tenho, Renato também vai gravar, o Jefferson também. Então, vocês querendo alguma específica, é só pedir que a gente faz. A gente envia na mensagem, tá bom? Vamos lá. O exercício é deixando ir. Enquanto lê, tome uma respiração profunda e, à medida que for exalando, deixe toda a tensão sair de seu corpo. Deixe seu couro cabeludo, sua testa e seu rosto relaxarem. A cabeça não precisa estar tensa para você ler. Deixe a língua, a garganta e os ombros relaxarem. Você pode segurar o livro com os braços e mãos relaxadas. Faça isso agora. Deixe as costas, o abdômen e a pelvis relaxarem. Deixe sua respiração se tranquilizar enquanto você vai relaxando as pernas e os pés. Você sentiu uma grande mudança no seu corpo desde que começou o parágrafo anterior? Note o quanto você se prende. Se está fazendo isso com o seu corpo, está fazendo isso com sua mente. Nessa posição relaxada, confortável, diga a si mesmo: estou disposto a deixar ir.
Eu solto, eu deixo ir, solto toda a tensão, solto todo o medo, solto toda a raiva, solto toda a culpa, solto toda a tristeza, deixo ir todas as minhas velhas limitações, deixo ir e estou em paz. Estou em paz comigo mesmo. Estou em paz com o processo da vida. Estou em segurança. Repita esse exercício 2 ou 3 vezes. Sinta como é fácil deixar ir. Faça-o sempre que sentir pensamentos de dificuldade aparecendo. É preciso um pouco de treinamento, mas o resultado é incrível, vale muito a pena. Uma coisa que eu sempre faço, e já fiz muito, é gravar com a minha voz as afirmações. E depois botar no fone de ouvido enquanto faço uma atividade em casa, vou na academia, vou ouvindo as afirmações que ajuda também. Tá bom? É uma dica aí. Porque a nossa mente subconsciente, ela vai escutando aquilo e ela vai introjetando realmente, assim como acontece ao contrário, quando, por exemplo, a gente liga um noticiário ruim e tal, a gente está se contaminando com aquilo. Então, eu estou dizendo isso para que a gente reflita de que, de fato, o poder está nas nossas mãos. E a gente pode escolher e que, quando a gente começa a ter essa consciência, a gente começa a mudar a nossa vida, porque a gente percebe que a gente tem um poder maior do que a gente imagina. Porque muitas vezes, gente, é muito mais fácil a gente se colocar como vítima. Ah, é difícil, ah, eu não consigo, ah, não depende de mim, ah, minha vida é terrível, ó céus, ó terra, ó universo. E não é bem assim, sabe? É uma escolha, a gente pode escolher sim. E quando a gente escolhe realmente começar a ter atitudes diferentes, a nossa vida começa a mudar. Agora, se a gente continua tendo as mesmas atitudes e pensa que a nossa vida pode mudar, aí, gente, a gente realmente, porque nada acontece, né? A gente só anda em círculos. E aí, a gente vai falar um pouco sobre a liberação física, porque às vezes, para que a gente possa soltar velhos padrões, soltar coisas que não estão nos fazendo bem, soltar mágoas, ressentimentos, velhos padrões que muitas vezes nem nossos são. A gente lá atrás, quando na nossa primeira infância, a gente simplesmente se moldou para que a gente pudesse ser aceito e a gente introjetou como sendo nosso, sendo que, na verdade, muitas vezes nem são padrões verdadeiramente nossos. Então, como é que a gente pode trabalhar essa liberação física? Existem alguns exercícios que a gente pode fazer. E cada um vai se adequar a um exercício. Vai ter um que vai fazer mais sentido na sua vida. Por exemplo, você está num carro todo fechado e aí você começa a gritar, sabe? Você começa a gritar com emoção, com assim, começa a gritar com emoção, sentindo que você está botando para fora, sabe? É, E aí, quando você faz isso, você está liberando coisas, pensamentos, padrões de comportamentos que não estão somando, que não fazem mais sentido e que talvez nunca tenham feito e você simplesmente tenha reproduzido. Então, esse exercício é um dos exercícios. Outro exercício, gente, que a gente tem, né, para liberar, para não guardar, para colocar para fora emoções que não são positivas, é a corrida. É você simplesmente correr. Quando você está correndo, e aí você procura. Quando você
estiver correndo, mentalizar, né, aquilo que você quer liberar, que você quer botar para fora. Aí outro exercício pode ser você pular numa cama elástica, num jump. Você simplesmente começar a pular num jump. Eu tenho um exemplo para vocês que eu acho interessante contar aqui. É, eu passei uma época com a dor muito forte no meu braço. E aí, nessa época, isso tem uns 3 anos ou 4 atrás, eu estava fazendo um curso da metodologia de Louise Hay. Um curso online, tinha mais de 100 pessoas fazendo esse curso. E aí teve um momento que a gente teve espaço para cada um falar, e aí eu falei, né, algumas situações que eu vinha vivendo na minha vida e falei dessa dor. E aí a mentora, que era a Rê Fornari, né, que é a formadora do método Luiz e Rê aqui no Brasil, ela disse assim para mim: Rê, eu acredito que essa sua dor tem a ver com mágoas e ressentimentos que você não está conseguindo soltar e que estão guardados aí. Então, faça exercício de liberação, faça exercício de raiva. E aí, gente, eu comecei a fazer. E o exercício que eu me conectei era de socar travesseiros. E não é uma coisa que você precisa demorar muito tempo fazendo. 3 minutinhos. Dentro do meu quarto, eu coloquei uma almofada grande, eu comecei a socar travesseiros e comecei a imaginar, né, aquelas pessoas, aquelas situações que eu tinha dentro de mim que não me faziam bem. E aí, gente, acreditem, mas com uma semana de exercício, a minha dor sumiu. A minha Sim. dor simplesmente sumiu. E assim, é incrível. Muitas pessoas têm resistência, porque têm dificuldade de trabalhar e de encarar, né, sentimentos negativos, mas quando a gente enfrenta, vai lá e faz, é muito potente. E isso daí eu vivenciei. Eu tenho essa experiência viva. E é muito, muito potente. E é isso, experimentem. Experimentem gritar no carro, pular numa cama elástica, correr, socar travesseiros, imaginando uma situação que vocês precisam e desejam deixar ir. Excelente, hein? Essa é interessante, né? Porque é o próximo tópico, ela continua justamente dizendo isso, né? Deixando o passado nos segurar. Porque muitas pessoas não desfrutam do presente, né? Por causa de alguma situação que aconteceu no passado. Então, ela fica ali presa, ela não consegue viver o presente, ela começa a alimentar afirmações, né, que não colocam ela para frente, de não prosperidade, que não tem direito ao amor, né, que não tem direito a uma vida boa, que não tem direito, enfim, porque está preso a algo que aconteceu no passado. Mas eu sempre gosto de voltar para que até mesmo a gente reflita, eu mesmo, né? O que nós ganhamos com isso? Com essa volta a esse problema do passado, muitas vezes se vitimizando por isso, né? E aí a gente acha que como nós não resolvemos no passado, a gente acha que não pode, que não tem solução, que não pode viver o hoje, né? Talvez porque, por uma coisa que a gente falou em lives anteriores, você acaba se adaptando ao problema, conseguindo conviver com ele, por mais que seja ruim, você se adapta, consegue, né, viver com ele, e até que chega um ponto que você diz que não consegue mais se livrar,
não consegue mais dissolver aquilo, né? Então, por exemplo, como você foi magoado no passado, você não aceita o amor agora, né? Então, se eu fui magoado muito no passado, não quero mais, eu não sou digno de amor, não quero, né? Não aceito o amor agora. Então, se algo desagradável aconteceu no passado, você precisa ter a certeza de que aquilo aconteceu no passado, né? Então, e a certeza também de que isso não vai acontecer hoje. Né? Aconteceu no passado e não vai acontecer hoje. Né? Por exemplo, nós temos muitos vícios, né, de crenças, como ela coloca bem aqui. Por exemplo, como eu me sair mal numa entrevista de emprego, eu vou ficar eternamente apavorado toda a vida que eu for fazer uma entrevista de emprego. Como o meu relacionamento terminou, nunca mais vou estar aberto para amar novamente. Deixa eu ver aqui. Como uma vez fiquei magoado com uma observação, nunca mais confiarei em ninguém. Então, veja, a gente, né, fica ali preso ao que se passou e não nos colocando boa perspectiva sobre o futuro ou sobre o presente, né? Então, se o relacionamento terminou, nunca mais eu estarei aberta ao amor, eu não sou digno, né? Então, a gente pode perceber que por várias vezes nós estamos lá no passado, né? Mas se manter ali, gente, só nos causa mágoa e alimenta coisas ruins que nos atingem. Porque, veja, você tem uma raiva imensa de uma pessoa. Você acha que aquela pessoa sente que você está com raiva assim dela? Você acha que ela vai, né? Você acha que vai atingir ela com isso? Você realmente acredita que vai atingir ela com a sua raiva, né? Então, você se faz muito mal alimentando isso, né? Então, veja bem, o passado não pode ser mudado, mas o passado pode ser ressignificado, reinterpretado. Basta que você supere as dificuldades que você mesmo colocou ao longo do seu percurso e esteja disposto a ressignificar, a reinterpretar essas questões que não lhe coloca, que não lhe empurra para frente, que muitas vezes lhe deixa paralisado, que muitas vezes lhe deixa com medo, lhe angustia. Então, até quando vale a pena a gente ficar se segurando no passado? Até quando vale a pena a gente estar ali preso, né? Preso nessas prisões, né, do passado? Bom, a sequência agora é um exercício, né, Jefferson? Mais um exercício sobre soltar o passado. E aqui nesse tópico, eu não vou fazer a leitura completa, como a gente está com tempo curto, né? Infelizmente, a nossa horinha de live parece que passa voando, né? Mas eu queria fazer um comentário, uma observação a respeito disso. Essa questão de soltar o passado vai nos trazer uma ideia que muita gente alimenta, que são as mágoas de estimação. Você Pronto, é, isso mesmo. eu pensei sobre isso. Que ótimo, Claudinha, você é nós sensacional. estamos em sintonia, né? Pensando igual. As má águas, né? Mágoa é má água. O corpo humano tem mais de 70% de água, né? É composto por mais de 70% de água. Imagine alimentar essas más águas por muito tempo, o que vai acontecer com o corpo físico, né? Vai aparecer sintoma físico, doenças e muitas outras coisas.
Então, Dores, é, né? Dores o- aqui, ali, acolá, né? e por que E que aí, e quando a gente está nesse padrão, o que é que a gente recria mais? Mais disso, mais daquilo, né? mais do que você Mais está. daquilo. Se a gente é o que a gente pensa, então a gente vai recriar, vai co-criar mais daquilo. Então, a ideia aí sobre mágoa de estimação, gente, ela é muito real. Muito. Eu conheço, a gente atende, a gente conversa com pessoas, né? A pessoa fala, olha, tudo eu consigo perdoar, mas aquele X, ou aquela pessoa, ou aquele fato, eu não consigo perdoar de jeito nenhum. Então, é uma mágoa de estimação. Como o Jefferson disse, a pessoa que você não quer perdoar, ela não está nem sabendo disso. A vida dela segue naturalmente, normal. E você alimentando e arrastando essa corrente, porque é um aprisionamento, né? Então, soltar o passado é um ato de amor a você mesmo, a nós mesmos. Né? Quando eu consegui liberar algumas questões muito entranhadas que eram para mim dificílimas, porque todos nós temos, né? Não fiquem achando vocês que esses três seres que aqui vos falam, esses três seres iluminados já alcançaram o nirvana, só que não. Nós todos temos as nossas dificuldades. Então, quando eu consegui liberar determinadas mágoas específicas que eram estimação, né, que era desse tipo, eu não quero, eu não consigo. Quando eu liberei isso, minha vida deu um salto. Sabe assim, a coisa parece que avançou, foi embora. Então, eu sugiro que você pense um pouquinho sobre aquela mágoa de estimação que você carrega achando que é grande coisa, você não perdoar o fulano ou a fulana, isso aí não te leva para frente, só te arrasta para trás, tá bom? Eu nem vou ler, porque eu acho que esse assunto já está bem. Aí a Luiz Rey traz um outro tópico que ela vai chamar de o perdão, que é uma sequência do que nós estamos falando, né? E ela vai dizer que o perdão, o perdoar a nós mesmos e aos outros, nos liberta do passado. E ela cita aqui um livro chamado Um Curso em Milagres. Esse livro, para quem quiser, tiver curiosidade, ele é base de todos os ensinamentos da Louise Hay. É um livro muito profundo. Eu não li ele todo, né? Eu comecei a fazer os estudos e acabei que não terminei, mas ele é um livro que traz de forma aprofundada uma visão totalmente diferente do que a gente tem. A gente para de ficar olhando para a materialidade com esse apego. E a gente começa realmente a entender que as pessoas, elas são almas, né? Nós somos seres divinos e a gente tem muito mais coisa para fazer aqui do que ficar se preocupando com mágoas que pessoas fizeram, com situações que nos geraram essa mágoa, tá bom? Então, quando fluímos, ó, ela diz assim, ó, aprendi que quando estamos empacados num certo ponto, significa que precisamos perdoar mais. Então, tem uma coisa aí na sua vida que está meio enroscada? Olhe para isso. Veja quem ou o que você precisa deixar para trás, precisa deixar perdoar, tá bom? E ela diz, para finalizar, o amor é sempre a resposta para qualquer tipo de cura e o caminho que leva ao amor é o perdão. Perdoar dissolve o ressentimento. É isso. E o ressentimento é ressentir, é sentir outra vez. Então, assim, segundo a metodologia de Louise Hay, o ressentimento é uma das causas mais que levam ao câncer. Quando a gente guarda muitos ressentimentos, a gente vai criando doenças no nosso corpo físico e a metodologia dela ficou conhecida porque Louise Hay, ela teve um câncer grave e ela conseguiu se curar desse câncer
com a metodologia dela, colocando em prática, e assim, isso é real. E nesse livro, Você Pode Curar a Sua Vida, ela fala e conta sobre isso. Então, gente, não vale a pena guardar ressentimentos. Um daqueles exercícios que eu ensinei anteriormente para vocês ajuda também a trabalhar isso, né, a dissolver ressentimentos. E aí, tem um exercício aqui que eu vou ler para vocês, que é o exercício da vingança. Aqueles que estão na senda espiritual conhecem a importância do perdão. Para alguns de nós, todavia, existe uma etapa que se faz necessária antes de podermos perdoar completamente, porque perdoar é possível, mas não é fácil. Às vezes, a criancinha dentro de nós precisa se vingar antes de estar livre para perdoar. Isso, de fato, é fato. Esse exercício é muito útil num caso desses. Então, eu vou pedir a vocês para que vocês fechem os olhos, sentem-se numa posição confortável e tranquilizem-se. Esse tipo de exercício, gente, é muito legal a gente fazer numa situação mais específica. Mas eu tô mostrando aqui a vocês para que vocês tenham um entendimento e compreendam como são os exercícios da metodologia e como eles funcionam. Então, feche os olhos, sentem-se numa posição confortável e tranquilize-se. Pense na pessoa que acha mais difícil de perdoar. O que realmente gostaria de fazer com essa pessoa? O que ela precisa fazer para receber o seu perdão? Imagine isso acontecendo agora. Entre em detalhes. Então, é muito importante você ter esses detalhes na sua mente. Por quanto tempo quer que elas sofram ou se penitenciem? Quando você achar que está terminando, condense o tempo gasto no sofrimento e deixe-o ir. E deixe-o ir embora para sempre. Geralmente, a essa altura, você está se sentindo melhor e é mais fácil pensar em perdão. Então, assim, tem etapas que a gente vai trabalhando e se aprontando para perdoar. Então, é sobre isso, gente. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa, que tudo parte de um desejo verdadeiro. Quando existe esse desejo e quando a gente está disposto, a gente não precisa saber o como. O universo toma a frente e vai nos guiando. É, como já estamos, né, se aproximando aí do 5 fim, minutinhos do cinco, final. 5 minutinhos, nós Voa. vamos fechar com o seguinte, com a seguinte questão. Esse capítulo, né, essa parte 7, ele tem bastante exercícios. Né? A gente pode Práticos. até ver exercícios práticos, a gente pode até ver uma estratégia, de repente, depois, no futuro, de estar repassando. E se vocês se interessarem, podem mandar no direct pedindo exercícios para, como Claudinha disse, qualquer área da sua vida, né? Afirmações e exercícios. Mas eu queria dizer que hoje nós falamos sobre algo bastante importante. Essa libertação do passado, né? E essa concentração no presente. Porque, veja bem, essas questões do passado, ela pode trazer pesar, tristeza, mágoa, medo, culpa, raiva, ressentimento e até o desejo de vingança. Quer dizer, até quando você, né, vai pensar que isso é uma coisa boa para a sua vida? Né? Então, imagine-se
alguém que você precisa perdoar, né? Sente você com você mesmo e diga: a pessoa que preciso perdoar é fulana e eu a perdoo por tal questão. É um exercício também bastante forte, né? Para que vocês façam aí. E lembre-se, né? Para Luiz e Rei, essa troca do ressentimento, do ódio, do medo pelo amor, né, que não é fácil, mas que é possível, basta que a gente esteja disposto, né, é, é importante que aconteça. E aí o capítulo termina com aquela nossa fala, né, final, que ela diz: na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. A mudança é a lei natural de minha vida. Dou boas-vindas a ela, estou disposto a mudar. Escolho mudar meu pensamento, escolho mudar as palavras que uso. Vou do velho para o novo com facilidade e alegria. É mais fácil perdoar do que eu imaginava. O perdão me faz sentir livre e leve. É com alegria que aprendo a me amar cada vez mais. Quanto mais ressentimento desprendo, mais amor tenho para expressar. Modificar meus pensamentos me faz sentir que sou bom. Estou aprendendo a fazer de hoje um prazer a ser vivenciado. Tudo está bem no meu mundo. E Gente, assim a gente é lindo, né? Todo final de capítulo me emociona. ela faz essas reflexões. Então, assim, a gente termina mais um encontro com muita gratidão ao universo por esse momento e por vocês estarem aqui conosco nessa trajetória, nesse caminho. Obrigado, gente. Um beijo e até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Até Obrigada. segunda. Obrigada. Tchau.